Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Todos encontraram? Nós estamos chegando ao final da carta de Paulo aos Romanos, essa longa e boa jornada até aqui. O último capítulo, né? Vamos dar início ao último capítulo. Eu estava falando hoje pela manhã aos irmãos que eu não sei o que fazer. Depois de Romanos, eu ainda estou estudando e orando a Deus para saber o que é que nós vamos estudar, né? Após essa carta que estamos estudando há tanto tempo, mas estamos chegando de fato ao final da carta. Eu confesso aos queridos aqui, já que essa é a primeira reflexão do último capítulo, né, que eu tenho uma impressão, e eu acho que essa impressão se repetiu em todas as vezes que estudamos alguns livros, de que ficou alguma coisa para ser falado e não foi falado, de que alguma coisa foi falado de uma maneira não compreensível. A gente sempre se sente devendo, né, quando vai chegando no final assim. Podia ter sido ainda melhor, mas eu tenho certeza que Deus nos edificou muito nessa longa caminhada nossa aqui nessa carta. Os irmãos bem sabem, porque eu tenho dito isso desde o início, que a carta escrita por Paulo aos Romanos, ela, assim como outras cartas de Paulo, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, que compreende o capítulo 1 até o capítulo 11, essa carta nos traz a parte doutrinária. Essa primeira parte é a parte doutrinária, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde Paulo expressa aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos e sobre a maneira como Deus, soberanamente e de maneira muito generosa, Ele nos salvou em Cristo Jesus. Essa é a parte doutrinária, ou a parte teológica da carta. A segunda parte da carta, ela começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 16, e trata-se aqui da parte prática da carta, onde o apóstolo Paulo expressa aquilo que nós precisamos fazer diante daquilo que ele nos ensinou. Então, a primeira parte do capítulo 1 ao 11, o que precisamos saber. A segunda parte do capítulo 12 ao 16, o que precisamos fazer, como resposta àquilo que a gente aprendeu na parte anterior. Mas veja, no final da parte prática, que é o que nós estamos estudando, né? Finalzinho do capítulo aí, dos capítulos, né, da parte prática, nós temos uma espécie de pausa que Paulo vai dar aqui para fazer algumas despedidas dele. As cartas de Paulo seguem um padrão muito parecido. Então, sempre quando ele vai se aproximando do final da carta, ele começa a se despedir de algumas pessoas, escrever o nome de algumas delas. E ele faz isso. Ele dá uma pausa na parte prática, ele vai voltar a falar de algumas coisas práticas, mas ele começa então a fazer as suas despedidas. E curioso, mesmo sem ter sido Paulo o fundador da igreja em Roma, como a gente aprendeu aqui, mas Paulo conhecia alguns irmãos daquela igreja, alguns pessoalmente, por terem sido apresentados antecipadamente, né, antes aqui a Paulo. Paulo já conhecia alguns daqueles irmãos, outros conhecia de ouvir falar, por pessoas como Priscila e Áquila, que era um casal que tinha acompanhado Paulo e que agora já estavam em Roma. Então, algumas pessoas Paulo conhecia pessoalmente, outras ele conhecia de ouvir falar, mas o fato é que ele cita quase 30 pessoas aí no final da sua carta. Quase 30 pessoas. É interessante, a igreja que ele não fundou é a igreja que na saudação ele mais citou pessoas que conhecia daquela igreja. Veja aí, olhe, passe os seus olhos e perceba que no versículo 3, a partir do versículo 3, ele passa a citar essas pessoas nominalmente nessa sua saudação. E volta a fazer isso mais à frente a partir do versículo 21. Por isso que na nossa leitura, ainda que hoje nós vamos meditar apenas nos 2 primeiros versículos, eu me estendi até o verso 8, para você ouvir esses nomes que são citados por Paulo aqui, né? Alguns bem estranhos, mas fica aí a dica para as irmãs que querem colocar nome nos meninos, né? Colocar esses nomes bonitos aí, citados na carta de Paulo, na sua saudação final. É brincadeira, não faço com eles não. O fato é que antes de Paulo iniciar essas suas saudações, ele vai começar a citar aqui essas pessoas, mas antes de começar a saudar essas pessoas, a mandar abraços aqui no final da carta, ele para fazer uma recomendação. Ele vai recomendar uma pessoa em especial aos romanos, uma mulher, por nome de Febe.
E é aqui que a gente vai centrar a nossa atenção na nossa devocional dessa noite. Essa aqui vai ser a nossa 52ª devocional na carta de Paulo aos Romanos, e que tem por tema uma recomendação especial. Uma recomendação especial é o tema da nossa devocional. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão. Eu me refiro aos 2 primeiros versículos do capítulo 16 e na sequência faremos mais uma oração. Então acompanhe a leitura, por favor. Verso 1 e verso 2 do capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Vamos orar? Pedir a Deus que nos ensine por meio dessa passagem tão curta, mas você vai perceber que tão rica de lições para o nosso coração. Vamos orar. Que privilégio, Senhor. Estamos aqui sentados. Muitos daqueles que foram salvos por Ti nesse mundo afora não têm acesso à Tua palavra, Senhor. Não têm acesso à Tua palavra. Nós somos privilegiados, um país livre, que ainda nos dá a liberdade de Te adorar, ó Deus, e condições de meditar na Tua palavra. Faz-nos aproveitar isso, Senhor. Faz-nos aproveitar. Vem falar ao nosso coração por meio da Tua palavra santa e nos ensinar, não o que queremos, mas o que precisamos saber a Teu respeito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, 3 lições, você deve percebê-las aí pelo seu boletim. Hoje estamos estudando Romanos. Toda vez que temos Romanos, é necessário trazer uma caneta, né? No domingo à noite para a igreja. Então nós temos aí 3 lições interessantes que nós podemos aprender desses 2 versículos. Tome nota então, quando a gente for falando os pontos. A primeira lição que nós podemos extrair do texto em questão é a importância do bom testemunho cristão. Então tome nota, por favor, a importância do bom testemunho cristão. Para todos anotarem, para não perderem nada do sermão. Perceba a maneira como Paulo começa o texto. Ele começa dizendo assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Isso não é uma questão tão simples, como muitas vezes quando a gente olha para esse texto e diante da afirmação que acabamos de ler, muitas vezes não percebemos o que está envolvido com isso. Mas na verdade, irmãos, Paulo está aqui colocando o seu nome em jogo diante da vida de uma pessoa que ele está recomendando. Quer ver como é verdade isso? Alguém aqui já lhe pediu uma recomendação profissional? De algum profissional? E você percebeu que na hora que você vai selecionar o profissional, como é uma recomendação, você pensa no melhor profissional para indicar? Por quê? Porque seu nome é quem vai estar em jogo. A pessoa vai dizer assim: mas fulano, mas fulana, foi você que me recomendou, e o cidadão fez isso lá em casa, ou fez isso na firma. É um risco recomendar alguém. Então quando Paulo está dizendo, eu estou recomendando Febe a vocês, ele está assinando embaixo disso. Ele está dizendo aqui que ele está colocando o seu nome em jogo. Provavelmente, irmãos, essa mulher, por nome de Febe, foi a ligação entre Paulo e a igreja em Roma. Provavelmente foi ela que trouxe ou que levou para Paulo as informações a respeito da igreja em Roma. E também foi ela que levou para a igreja em Roma essa carta escrita por Paulo. Olha que coisa! A carta mais preciosa do apóstolo Paulo, para muitos eruditos cristãos, o livro mais precioso do Novo Testamento, tirando os evangelhos, levado por uma mulher por nome de Febe. Certamente, essa mulher tinha toda a confiança do apóstolo Paulo. Não é lógico isso? E perceba com isso a importância do bom testemunho cristão, queridos. Ela certamente não era qualquer mulher, porque do contrário, Paulo jamais confiaria a essa mulher a sua mais preciosa carta.
e certamente jamais recomendaria ela para a igreja em Roma, da qual ele nem iniciou, ele nem foi o fundador. Que risco, hein? Que risco. A distância do lugar onde ela estava, Cencreia, era uma espécie de cidade satélite de Corinto, ficava ali bem pertinho da cidade de Corinto. A distância de dias de caminhada, essa mulher, dá para imaginar isso, levando consigo a carta aos Romanos, a carta mais preciosa de Paulo. Paulo precisava confiar muito nessa mulher, e ela certamente era uma mulher de grande testemunho cristão. E aqui eu já quero fazer a aplicação do ponto. Pensemos de maneira aplicativa sobre a nossa vida, olhando para esse texto, e respondamos: você é alguém recomendável? Você é alguém a que outra pessoa recomendaria, por exemplo, como um bom profissional que age biblicamente na firma, na empresa onde você trabalha? Você é alguém recomendável? O seu patrão recomendaria você, por causa da sua postura como empregado, a outro patrão? A sua firma recomendaria você como um cristão a alguém? Você é alguém recomendável na sua vida doméstica, como esposo ou como esposa? Vai ficar estranho, mas você vai me entender. Sua esposa recomendaria você como esposo? Seu esposo recomendaria você como esposa cristã? Você é alguém recomendável? Pare e pense sobre isso. Você vai dizer assim, é melhor perguntar a ele, né? Ou a ela, pastor. Mas você é alguém recomendável? Você é alguém recomendável ainda no contexto da vida doméstica, como um pai ou uma mãe cristã, que ensina os filhos dentro das Escrituras Sagradas? Você é alguém que seria recomendado como exemplo de pai, ou como um exemplo de mãe, biblicamente falando? Pense sobre isso. Você seria alguém recomendável como um vizinho? Um vizinho seu recomendaria você? Pode tê-lo como vizinho, é uma bênção esse cristão. Esse crente ou essa crente é uma bênção de Deus. Eu conheço crentes, irmãos, que quando saíram do lugar onde morava, os vizinhos choraram por causa disso. Choraram. Não é possível. Vocês vão sair daí. Você é alguém recomendável como um vizinho? Você é alguém recomendável como um cliente, sendo, por exemplo, um bom pagador? Você é alguém recomendável? Ou é alguém a quem de repente alguém ia dizer assim, olha, não vende a ele não, não vende a ela não, não empresta isso a ele? Você é alguém recomendável? Você é alguém recomendável como membro de uma igreja local, que é fiel nos seus compromissos a essa igreja, que é zeloso no uso e no exercício dos seus dons espirituais? Paulo recomenda a querida Febe aos irmãos romanos, mostrando assim a importância do bom testemunho cristão. Recomendo-vos a Febe. Deus do céu, irmãos, eu meditei isso essa semana e nas minhas orações o nome dessa mulher não saiu mais do meu coração. E eu várias vezes repeti ao Senhor, Senhor, me faz parecido com ela. Alguém recomendável como cristão. Amém? Segunda lição que nós aprendemos nessa nossa breve devocional, além do fato da importância do bom testemunho cristão, tome nota, por favor, é a importância do companheirismo cristão. A importância do companheirismo cristão. Deixar todos anotarem, para eu mostrar aqui a razão dessa tese. Perceba como os irmãos romanos deveriam receber a Febe em sua igreja, a querida Febe. Olha o verso 2, o que é que ele diz? Para que a recebais no Senhor. Ou seja, para que a recebais da forma como o Senhor exige de nós. E que forma é essa? Ele completa, como convém aos santos. Queridos, é claro, preste bem atenção nisso. É claro que receber bem e tratar bem é um dever do cristão a todos os homens, e que não fazê-lo é pecar contra Deus. Nós precisamos tratar bem e receber bem a quem? A todos. Porém, eu quero que você note que há um claro destaque na Bíblia
quando o assunto é a relação fraternal entre os irmãos em Cristo. Há um destaque. É como se a mesma voz que dissesse, o mesmo ser que dissesse, receba bem a todos, parasse e ao dizer assim, e receba bem aos irmãos, arrancasse algum sorriso no canto do lábio, trazendo uma espécie de diferenciação no trato com os irmãos em Cristo. É sério o que eu estou falando. Eu quero que você apenas escute, por exemplo, o que Paulo disse quando ele escreveu a carta dele aos irmãos da região da Galácia. Eu vou ler o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. Só escute o que Paulo disse. Ele diz: portanto, meus irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma recompensa de bênçãos, e isso se nós não desistirmos de fazer o bem. Por isso, aí ele encerra, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. Mas ele não para aí. Aí ele completa, especialmente aos da família da fé. Bastava ele ter dito, façamos o bem a todos. É como se fosse assim, opa, bota aí entre parênteses, destaca aí em negrito, passa uma linha, especialmente aos da família da fé. Meus irmãos, quem são esses da família da fé? São os mesmos que aqui no versículo 2 de Romanos 16, se você olhar para o verso 16, são chamados de santos. Santos por terem sido separados, daí o significado da palavra santos, para fazer parte de um povo especial. Aí você pergunta, e que povo especial é esse? Aí você volta para Gálatas, a família da fé. É exatamente isso. Como convém, quando eles dizem então, Paulo diz, recomendo-vos a Febe, recebam ela no Senhor, como convém aos santos, você poderia traduzir aqui, como convém aos da família da fé, porque vocês são uma família da fé, uma família espiritualmente falando. É essa a ideia dele aqui, queridos. Então veja só, diferente da família de sangue, a família da fé nunca será desfeita, nem pelo tempo e nem pela morte. E nem pela morte. As nossas relações familiares aqui se restringem a esse mundo. Isso é bíblico. Eu quero que você saia com essa lição daqui. A relação paternal, a relação entre pais, mães, filhos, a relação conjugal entre marido e mulher, essas relações foram feitas e criadas por Deus para vivenciarmos a nossa experiência com elas aqui, nesse mundo. É tão verdade que nos votos matrimoniais, o pastor diz assim, que seja feito assim, que eles estejam juntos até que a morte os separe. Como assim, pastor? É porque a morte vai separar vocês. Para sempre. Porque os relacionamentos que estamos experimentando aqui, como o relacionamento que eu tenho com minha mãe, o relacionamento que eu tenho com meu irmão, o relacionamento que eu tenho com minha esposa, esses relacionamentos são para serem vivenciados aqui. Após a morte, eles não existirão mais. Entretanto, as nossas relações fraternais com os nossos irmãos em Cristo, essas relações são eternas. Eita, que coisa, a gente tem que aprender muito com isso. Não vá dizer por aí que eu disse isso, mandei você fazer o que eu vou fazer agora. Mas olhe para quem está do seu lado. Eu prometo nunca mais fazer isso. Mas olhe para quem está do seu lado. Eu não vou mandar você repetir coisa alguma. Mas veja, essa pessoa que está do seu lado, se é seu irmão em Cristo, tem um laço eterno com você. Enquanto os seus familiares não têm. Não é impressionante isso? É impressionante isso, irmãos. E veja, eu não estou aqui discutindo graus de importância. Não estou falando de qual relacionamento é mais importante. Eu estou falando das relações que vão para além dessa vida. Que vão atravessar a parede dessa vida. São as relações que nós temos entre os nossos irmãos. Por isso é que há uma identificação tão grande conosco ou entre nós. E você sabe que isso é verdade. Se você vai para algum lugar e descobre que alguém é cristão, qual é a sua cara? Não é? Você abre logo um sorriso. Eu recordo uma vez que eu estava viajando
e ouvi, estava no ônibus, e ouvi uma pessoa assobiar, não é? Um cântico atrás, na cadeira de trás. E aquilo, eu estava tentando identificar a música. E quando eu identifiquei que era um hino, eu disse, é um crente, é um cristão. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, né, perguntei, e ele disse que era cristão, e dali a gente já começou alguma conversa. Parece assim que a gente se conhece há muito tempo. Essa fraternidade que temos, meus irmãos, mesmo diante das dificuldades de mantê-la, porque a gente sabe como é difícil. E é difícil porque nós somos pecadores, fadados a nos decepcionarmos com os nossos irmãos, mas também a decepcioná-los. Isso é um fato. Mas ainda assim, os nossos laços são eternos. São eternos. Então veja, os irmãos de Roma teriam que receber a querida Febe, aí o texto vai dizer, no Senhor, como diz o texto, como convém a santos. Ou seja, com toda a consideração que cabe a isso, com todo o respeito que cabe nesse contexto, com todo o zelo por ela e com todo o carinho. Aí eu pergunto, por que tudo isso? Por que eles precisavam receber Febe com todo esse tapete vermelho? Por que toda essa pompa? Por que toda essa consideração, respeito, zelo e carinho? Só por uma razão: ela é sua irmã. É assim que Paulo começa. Você viu como é que ele iniciou o verso? Lá no verso 1: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Só por isso. Ela já é merecedora de todo respeito, de toda consideração, de todo o zelo e de todo o carinho. E o que é bonito, irmãos, é que aqui não deve haver essa divisão na nossa mente denominacional, nem mesmo doutrinária. Obviamente, quando as nossas doutrinas não ferem os pontos principais da fé cristã. Quando as divergências que temos são divergências secundárias no sentido doutrinário. Se é que você está me compreendendo. Não há rupturas. Uma das melhores experiências que eu tive na minha vida como crente foi ingressar como professor de seminário. Isso há 12 anos atrás. Porque isso me deu contato com outros irmãos de outras denominações e vertentes cristãs, e eu tive que amá-los, e olha, eu digo, foi fácil demais, ainda que discutamos todos os nossos pontos divergentes. E eu digo aos irmãos que eu prefiro estar no meio destes, do que em qualquer outro lugar. É uma questão de identificação. Recebam Febe com todo respeito, consideração, zelo e carinho. E aqui eu quero que a gente possa pensar de maneira aplicativa sobre a nossa própria vida, como estamos tratando os nossos irmãos em Cristo. Estes com os quais nós temos um laço eterno. Como nós temos tratado esses irmãos? Consideração, respeito, zelo, carinho, são palavras aplicáveis nesses relacionamentos nossos com os nossos irmãos em Cristo? São palavras aplicáveis. Eu fico a pensar no que eu preciso mudar para que os meus irmãos em Cristo percebam toda a minha consideração, respeito, zelo e carinho por eles. E eu percebo que tem muita coisa para mudar ainda, para que eu possa viver isso, para que eu possa recebê-los como eles precisavam receber Febe, para que eu possa ter esse contato com esses irmãos, como os irmãos romanos precisavam receber essa querida e valiosa irmã. E eu percebo que preciso mudar muita coisa ainda, mas eu pergunto a você, e você? Percebe que ainda há muita coisa para ser mudada? Para que o seu relacionamento com esses irmãos esteja à altura da instrução bíblica, de consideração, respeito, zelo e carinho por estes com quem vamos viver, né, e conviver numa eternidade. Paulo pede aos irmãos em Roma que recebam a querida Febe como uma irmã em Cristo deve ser recebida no Senhor e como convém a santos, mostrando assim a importância do companheirismo cristão. Amém? Que lição preciosa. Deus nos ajude. Deus nos ajude a experimentar tudo isso. Uma terceira lição que nós aprendemos para findar a nossa devocional, tome nota aí no seu boletim, além da importância do testemunho cristão e da importância do companheirismo,
é a importância do auxílio cristão. A importância do auxílio cristão. Deixa todo mundo escrever. Meus irmãos, esse é outro pedido de Paulo. Não somente que a recebam como uma irmã em Cristo deve ser recebida, mas que além disso, além de recebê-la com respeito, com consideração, Paulo vai dizer que eles deveriam servi-la, auxiliar ela. Olha o que é que diz o versículo 2. O finalzinho do verso, a parte final do verso, do capítulo 16, verso 2, ele diz assim, vamos ler o verso todo. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos, aí ele diz, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar. O texto não nos diz do que precisaria essa querida e amada irmã chamada Febe, não é? Talvez alimentação, talvez hospedagem, mas o texto nos mostra não apenas a necessidade de sermos sensíveis à necessidade do outro, seja essa necessidade qual for, uma necessidade material, emocional, espiritual, mas o texto também nos aponta, preste bem atenção nisso, para uma recompensa, uma clara recompensa pelas nossas obras. Eu vou explicar isso para você. Veja a maneira como Paulo encerra o verso 2. A parte que não lemos diz assim, por que Paulo precisava servir essa mulher? Porque ela tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Recebam bem ela e auxiliem ela no que ela precisar. Por quê? Porque ela tem feito isso com maestria. Porque ela se destaca no serviço. Parece uma recompensa, não é? Para quem tanto serviu, precisa agora ser servida. E o texto é lindo, irmãos. O texto nos diz que a querida Febe, provavelmente, ela tinha recursos, ou tinha influência, ou tinha as duas coisas. O que importa-nos é perceber que ela usava essas coisas para ajudar ou proteger os irmãos. Ela ajudava esses irmãos, ou protegia esses irmãos de alguma maneira, com seus recursos ou com sua influência. E o que é interessante é que Paulo, que é chamado de machista, viu? Chamado de machista muitas vezes por muitos superficiais e dissimulados intelectuais, entre aspas aí, mas esse Paulo de maneira muito humilde se coloca como sendo uma das pessoas que foram beneficiadas por ela. Você percebeu no verso como é lindo? Olha o finalzinho como ele coloca. Porque ela tem sido protetora de muitos. Paulo podia terminar aí, né? Aí ele diz o que no final? De mim inclusive. Mas Paulo, a mulher, pois é, ela tem me ajudado, ela tem me patrocinado, ela tem sido a minha protetora. Que coisa impressionante, irmãos. Paulo, que começou inclusive o texto falando do serviço que essa mulher já prestava na sua cidade. Olha como ele começou lá no verso 1, quando ele diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Ela está servindo na igreja de Cencreia. A ideia aqui é que ela se destacava nesse serviço. A ideia aqui é que esse serviço era um serviço contínuo e que ela fazia isso há tempos. É interessante, porque aqueles que defendem o diaconato feminino se baseiam nesse texto. E ainda que eu diga que não há base bíblica para isso, o texto é bom, porque essa mulher de fato ela recebe um destaque especial do Senhor. É porque a palavra servir aqui é a palavra diácono. Mas isso não quer dizer que ela seja uma diaconisa, oficialmente falando. Por quê? Porque eu teria que aceitar também que os oficiais romanos eram diáconos da igreja. Porque quando Paulo falou das autoridades, no capítulo anterior, ele disse que as autoridades são servas de Deus. Adivinha que palavra é lá? Diácono. E não é diácono, obviamente. Eu teria que aceitar, por exemplo, que o próprio Paulo não era apóstolo e sim um diácono. Porque Paulo, quando fala do fato dele estar servindo ao Senhor, adivinha qual é a palavra que ele usa? Diácono. Então, obviamente, Febe, por não ter outro apoio bíblico para isso, não era uma diaconisa da igreja, tendo em vista que esses cargos de ofício de liderança são destinados aos homens, pelas razões que não nos cabe falar aqui, expressar aqui. Mas a verdade é que essa mulher se destacava tanto, mas tanto naquilo que ela fazia, que o fato das pessoas muitas vezes confundirem isso é até justo, porque ela servia. E quando o texto diz aí, como Paulo fala no início do verso,
está servindo, traz uma ideia de que isso era uma constante. Sabe aquela pessoa que é conhecida pelo serviço? É exatamente Febe, conhecida pelo serviço. Do que é que você está precisando na igreja de Sencrea? Está precisando de uma ajuda? Chama quem? Fala com Febe. Do que é que você está precisando? Não, porque o irmão fulano está assim. Pergunta a Febe se ela não pode ajudar. Não, porque a gente está pensando em fazer isso. Convida a Febe para ir contigo, porque ela é boa nessas coisas. Ela se destacava na igreja. Exatamente por isso. Tem sido protetora de muitos, inclusive de Paulo, como ele diz aí, e que agora está na hora de ser servida também. É por isso que Paulo diz de maneira muito carinhosa: recebam ela, ajudem ela, sirvam a Febe nesse momento. E aqui eu quero pensar de uma forma aplicativa para a gente encerrar. Na nossa própria vida, é claro. De que maneira nós temos servido aos nossos irmãos na fé? De que forma você pode dizer assim: eu tenho de alguma forma servido aos meus irmãos na fé? Veja, a igreja é um lugar de serviço. Costumamos dizer que a igreja é um lugar onde somos servidos. É verdade. Mas esquecemos que a igreja também é um lugar de servirmos, onde nós servimos. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja com aquela ideia de que eu não sou servido na igreja, a igreja não me auxilia, mas a verdade, a igreja é um lugar onde temos a oportunidade de servir ao Senhor. De servir ao Senhor. E não simplesmente ou meramente sermos servidos. É na igreja onde nós servimos com os nossos bens, é na igreja onde nós servimos com os nossos dons, é na igreja onde nós servimos com as nossas habilidades, os nossos talentos, o nosso potencial. Na igreja nós servimos assim também. E é dessa maneira que nós servimos, com tudo aquilo que podemos oferecer. Então perceba, ao mesmo tempo em que Paulo descreve o serviço prestado por essa querida irmã, ele deixa claro a necessidade da igreja em Roma de servir essa preciosa querida irmã chamada Febe. E o que é que isso nos mostra? Isso nos mostra a importância do auxílio cristão. Amém? Precisamos aprender a auxiliarmos uns aos outros. Então, queridos, caminhando para o fim, essa é uma recomendação muito especial do apóstolo Paulo, é uma preparação para a sua saudação final. Ele está se preparando para dizer adeus para todo mundo, mas antes disso tudo, sim, antes, por favor, eu recomendo Febe a vocês. Ela está levando a carta, ela não é qualquer uma, ela tem um ótimo testemunho cristão, tanto que eu assino embaixo. Que privilégio, viu? Que privilégio. Poderia ser um homem, poderia ser um diácono, poderia ser um presbítero, poderia ser outro apóstolo. Não, basta Febe, por causa do seu testemunho cristão. Que bênção de Deus. Mas tem mais, Paulo diz: não recebam de qualquer jeito, recebam no Senhor, como conversantes. Por quê? Porque ela é nossa irmã, e tem que ser recebida assim, com toda consideração, com todo respeito, com todo zelo e com todo carinho, porque isso é o certo entre nós. E ele finaliza dizendo: e por que tudo isso? Porque é necessário a gente auxiliar uns aos outros, como ela fez, como ela estava fazendo em Secreia, quando eu mandei para ir. Estava pensando que ela estava parada? Não, ela não era só uma mulher de testemunho, era uma mulher de serviço, que todo mundo contava com ela, serviu a todos, inclusive a mim, e agora é a hora de vocês servi-la também, porque essa é a vida cristã. A vida cristã é uma vida de serviço mútuo. Então é isso que nós aprendemos nessa pausa que Paulo dá para indicar essa amada irmã. Nós aprendemos a importância do bom testemunho, a importância do companheirismo cristão e a importância do auxílio cristão. Que o Senhor nos ajude em Cristo Jesus. Fazer uma oração bem estranha. Vamos pedir a Deus que Ele nos faça parecidos com Febe. Feche os olhos, vamos orar. Pedir que o Senhor nos dê graça de parecermos com essa mulher de grande testemunho cristão, do qual nós precisamos aprender. Certamente uma mulher que imitava a Cristo, por isso esse testemunho. E nós precisamos ser imitadores de Cristo, assim como Febe. Vamos orar.
Senhor, nós somos tão pecadores que ouvimos pregações como essa e ficamos perguntando a Deus por que estamos tão distantes disso. Mas nesse momento, ó Deus, diante do Senhor e daquilo que ouvimos de Tua parte, nós queremos primeiro Te agradecer por Tua palavra, porque a Tua palavra nos ensina aquilo que precisamos saber a Teu respeito e a respeito da maneira como nós devemos viver. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra, ela é a prova de que o Senhor tem cuidado de nós, mas também queremos Te pedir perdão. Olhando para a vida dela, ó Deus, e olhando para esse texto, nós percebemos que muitas vezes nós estamos tão distantes disso, que o texto parece ser utópico para nós. Mas não é, Senhor. É porque nós somos negligentes. Nós pedimos por fim em nossa oração, não apenas que nos perdoe, mas nos ajude a sermos como Febe, ó Deus. Nos ajuda a sermos como essa mulher de grande testemunho. Nos ajuda a viver esse companheirismo orientado por Paulo à igreja em Roma. Nos ajuda, ó Deus, a servirmos uns aos outros, como ela fazia, como os irmãos romanos precisavam fazer por ela. Nos ajuda a sermos mais tudo isso que nós acabamos de estudar. Ó Deus, vem mudar o nosso coração, transformar a nossa vida, colocar, ó Deus, essa doçura santa nos nossos lábios, em nossas palavras e em nossas atitudes, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida, como certamente era na vida daquela mulher. Em nome de Jesus. Amém.